Muito bem, dando continuidade então ao nosso treinamento, vamos agora para a aba premissas. Então vamos estruturar aqui a nossa aba de premissas, tá bom? Uma coisa que eu não falei no vídeo anterior é que eu vou disponibilizar essa planilha aqui para download, tá? E vai estar no link aí na descrição do vídeo. Se você quiser baixar para ir treinando com ela, fique à vontade, tá ok? Então, muito bem. Então, o que são as premissas? Como eu havia falado anteriormente, elas são dados que são utilizados aí comumente para todos os cadastros que serão realizados aí na aba cadastro, tá ok? Então, vamos começar aqui. Eu vou colocar aqui, primeira premissa, vou colocar em caixa alta, vai ser sexo, tá? Vou pular uma coluna, depois de sexo vem estado civil, depois escolaridade. Bom, eu acho que basicamente essas três aqui, tá bom? Então, eu vou dar uma formatada aqui rápida, tá? Para que a gente possa ter uma visualização mais agradável, tá bom? Eu vou colocar um fundo aqui nessas três, esse fundo azul que eu gosto. Vou colocar aqui uma fonte branca, vou colocar em negrito e vou centralizar na vertical e na horizontal. Pronto, muito bem. Então aqui abaixo eu vou colocar no sexo masculino e, aliás, eu vou colocar tudo em caixa alta. Eu gosto de trabalhar com caixa alta, então para ter um padrão, né? Então, ó, masculino e abaixo feminino. Perfeito. Aqui estado civil, vou colocar solteiro, vou colocar o A, né? Eu vou colocar aqui o solteiro ou solteira. Perfeito. Vai ser casado, divorciado, faltou um A. Casado. Muito bem, se você quiser editar na célula, você pode selecionar, vir aqui, ou você seleciona e dá 2 cliques aqui, que você já consegue editar dentro da própria célula. Eu faço muito isso. Então, aqui, casado, divorciado, né? Eu vou colocar outros, pronto, para não demorar muito. E aqui na escolaridade eu vou colocar ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Depois veremos outras possibilidades, tá? A princípio vai ser somente isso, tá bom? Muito bem. Então o que vamos fazer aqui agora, eu vou salvar para não perder, lembrando sempre disso. O que vamos fazer aqui agora é uma coisa muito interessante, tá? Eu gosto muito de fazer. Nós vamos fazer aqui uma lista suspensa, tá? Vamos fazer uma lista suspensa normal, tá bom? Eu vou te ensinar aqui 2 formas. Isso chama 3 formas, várias formas de fazer a mesma coisa, mas aqui eu vou te ensinar uma lista suspensa dinâmica, ou seja, ela vai crescendo à medida que você vai inserindo dados aqui, tá bom? Qual é a forma de se fazer uma lista suspensa normal? Deixa eu colocar aqui para que você tenha ideia. Então eu vou te ensinar isso aqui muito rápido e vai ser muito simples, tá? Eu coloquei aqui para eu saber onde está. Então eu vou aqui na guia dados, tá bom? Eu vou selecionar aqui, ó, validação de dados, tá? E eu vou clicar aqui em validação de dados. Vai me abrir essa janela aqui, tá bom? O que me interessa nesse momento é essa parte de configuração. Essa parte aqui você pode explorar depois e eu vou fazer um outro vídeo com mais detalhes disso aqui, tá bom? Isso aqui eu vou falar logo. Isso aqui é uma mensagem de entrada, onde você tem um título de entrada, tá? Quando a pessoa selecionar a célula, já vai ter esse título, tá? E você tem aqui uma mensagem de entrada. Quando a pessoa selecionar, vai aparecer essa mensagem aqui, a mensagem e o título da mensagem. Aqui uma questão de erro, quando der um erro ele vai, quando a pessoa
digitar um valor diferente do que está validado, você pode selecionar aqui o estilo de aviso, né, parar, um aviso simples ou uma informação. De acordo com o que você vai selecionando aqui, a imagenzinha aqui vai mudando, tá bom? E aqui você tem o título da mensagem de erro e a mensagem de erro, tá bom? Muito bem, o que interessa pra gente aqui é isso, tá? E aqui é o permitir. Então eu vou selecionar aqui uma lista, tá? Você tem vários valores aqui, mas pra gente aqui nesse momento é permitir uma lista. Vou selecionar aqui lista. Isso aqui pode deixar marcado, né? Permitir em branco e o menu suspenso na célula. Perfeito. Isso aqui você vai deixar marcado. E aqui, ó, em fonte, ele está pedindo a fonte de dados, tá? A fonte de dados. Então, uma das formas de você fazer isso aqui, ó, você seleciona aqui a setinha, que ele vai te permitir buscar, selecionar um intervalo. Aí você clica aqui com o botão esquerdo, segura e arrasta. Pronto. Você já selecionou o intervalo, tá aqui, ó, de C7 a C10, tá? Aí basta clicar em OK e pronto. E aqui você tem a sua lista suspensa, né? Você pode ajustar aqui, ó. Uma coisa que eu não falei, né? Pois é, vamos fazer isso novamente, tá bom. Aqui é o seguinte, você selecionou, né, o valor e ele vai aparecendo aqui, certo? Se você mudar aqui, por exemplo, de outros, eu vou colocar aqui, ó, mudei outros, aí aqui vai estar modificado também, tá bom? Se eu modificar aqui, tá? Aqui não modifica automaticamente, não, mas se eu for selecionar a lista, vai estar a opção já modificada, tá? Porém, se eu colocar algum outro valor aqui embaixo, ele não vai aparecer na lista, porque a lista está com intervalo fixo, não está com intervalo dinâmico ou móvel, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui é justamente modificar isso aqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Para tirar isso aqui, não adianta dar delete, você tem que voltar aqui em dados, vir aqui, ó, selecionar dados, tá bom? E ó, limpar tudo, pronto, dá um OK, pronto, já limpou, tá bom? Não tem mais aquela validação de dados aqui, perfeito. Então o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou na guia fórmulas, tá? Eu vou aqui em gerenciar nomes, perfeito, vai abrir isso aqui para mim, tá bom? Uma janela de gerenciador de nomes. Eu vou clicar aqui em novo, vou criar um novo, eu vou dar um nome para ele. O nome que eu vou dar aqui, eu gosto de começar com um nome diferente, para que não se confunda com os que já existem aqui no próprio Excel. Vou colocar um underline na frente, e aí eu coloco o nome da própria caixa, né? Estado civil, sem espaço, sem acento, sem traço, tá bom? O mais simples possível aqui, para não confundir, para não dar nenhum tipo de erro e por aí vai, certo? Aqui eu posso aumentar essa janela aqui para que você possa visualizar melhor. E o que é que eu vou fazer aqui, tá bom? Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui e eu vou colocar uma fórmula aqui, tá bom? Então, o intervalo aqui vai ser o seguinte, vou fazer uma função desloque junto com a função conte valores, tá bom? Então vamos fazer a função desloque, tá? Depois eu explico, ó. Desloque, tá? Aí eu vou selecionar a partir de qual célula, que vai ser a C7, ponto e vírgula 0, 0, e agora vem a função, ó, conte ponto valores, abre parêntese, conte valores de onde? Daqui, ó, da própria coluna, certo? Conte valores da própria coluna, e eu fecho, tá? E fecho também o parêntese do desloque, certo? Muito bem. Então eu vou te explicar aqui a função desloque rapidamente, tá bom? Desloque, a partir da célula, ele vai deslocar a partir da célula C7, né? 0 linhas e 0 colunas, certo? E com a quantidade de linhas que for correspondente à quantidade de valores, certo? Que estiver aqui na coluna C, tá? E eu vou clicar em OK e vou clicar em fechar. Pronto. Então eu já tenho aqui
o meu intervalo dinâmico. Vamos colocar aqui, ó. Vou em dados, vou aqui em validação de dados, novamente, vou selecionar aqui uma lista, e aqui eu vou colocar vou chamar aquele intervalo que eu fiz, aquele intervalo dinâmico que eu fiz, tá bom? Como? Eu vou colocar o igual, underline, estado civil. Tem que ser idêntico ao que você colocou lá no construtor de nomes, tá? No gerenciador de nomes, estado civil, e vou clicar em OK. Pronto. Então aqui, ó, nós temos todos os valores que temos aqui, tá bom? Porém com um diferencial. Tudo que eu começar a colocar aqui, ele vai aparecer aqui. Vamos testar. Ó, apareceu aqui, sem eu fazer nada. Se eu colocar mais um valor aqui, mais um, ele vai aparecer aqui. Olha só, sem fazer mais nada. Olha só como é que começou a lista. Ela começou a ser dinâmica, ela começou a crescer. Então ela vai adicionando automaticamente os valores que você for digitando aqui, sem que você precise fazer nenhuma intervenção na lista suspensa, tá bom? Na validação de dados. Esse aí é uma dica legal que eu quero dar para você aqui agora, tá bom? Muito bem. E o mesmo você pode fazer para todos, tá bom? Aqui em sexo não tem necessidade, porque só existe o sexo masculino e feminino, então você vai fazer aquela validação normal, vai selecionar apenas esse intervalo com esses dois dados aqui, tá bom? E aqui você tem a opção aqui de estar editando isso aqui, então você pode utilizar essa dica que eu acabei de te dar aqui desse menu dinâmico, né, dessa lista suspensa com intervalo dinâmico, tá bom? Essa é a dica que eu quero dar para você aqui hoje. Então eu vou tirar isso aqui, ó, validação de dados, vou limpar. Uma outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte: aqui ele está preenchendo a lista com a quantidade de valores existentes na coluna C. Observe o seguinte: eu tenho um valor em branco aqui embaixo. Não tenho valor em branco aqui embaixo, né? Tem ou não tem? Não tem. Perfeito. Tá, então se eu fizer aqui, ó, se eu tirar isso tudo aqui, ele vai tirar aqui também. Opa, aqui a lista, pronto, tirou, certo? Ele retirou aqui também. Então observe aqui que eu tenho um espaço em branco aqui. Mas por que eu tenho esse espaço em branco? Porque eu coloquei para que ele preencha a lista com a quantidade de valores que tiver aqui. Quantos valores, aliás, a lista que eu tenho, ela tem 4 valores. Mas na coluna C eu tenho 5 valores, porque o cabeçalho ele está entrando como valor. Então é por isso que ele está me dando esse espaço em branco aqui. Ele está preenchendo, está formando para mim uma lista a partir da C7, que aqui é o solteiro, tá? A partir da C7 que é solteiro, com a quantidade de valores existentes na coluna C, certo? Então eu tenho 5 valores na coluna C. Então ele preenche a lista a partir da C7 com 5 valores, está indo até a C11, tá bom? Então essa é uma observação. Se você tiver muitos dados aqui em cima, né, que nesse nosso projeto aqui isso não vai acontecer, tá bom? Você vai ter que fazer ou você edita, né, ou vai aparecer aqui para você uma série a quantidade de linhas que tiver aqui em cima preenchido vai aparecer aqui embaixo para você em branco, tá bom? Muito bem. Então feito isso, eu vou tirar essa validação de dados daqui, tá ok? Vou aqui em limpar tudo, pronto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então eu vou aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, vou criar um novo nome, pronto. Aqui ele já está aparecendo aqui como ensino fundamental, né? Então eu vou apagar esse nome aqui, vou fazer como eu sempre faço, coloco underline, escolaridade, escolaridade, tá? Aqui eu vou apagar, perfeito. Vou colocar a função desloc, abro parêntese, a partir da E7, ponto e vírgula, vai deslocar o número de linhas 0,
ponto e vírgula, número de colunas 0, ponto e vírgula, e aí eu vou colocar a quantidade de linhas que eu quero que ele agrupe para mim, tá bom? Então vai ser conte.valores, abro parêntese, e aí eu seleciono toda a coluna E. Isso aqui você já conhece, já sabe, né? Posicionou o mouse aqui sobre a coluna, sobre o título aqui da coluna, tá? E aí vai dar um clique com o botão esquerdo normal. Pronto, selecionou toda a coluna. Então, conte valores de E a E, ou seja, de toda a coluna E. Eu fecho o parêntese do conte valores e fecho o parêntese do desloque. Pronto, já está pronto o nosso intervalo aqui, tá certo? O nosso intervalo dinâmico para escolaridade. Eu vou fechar aqui e pronto. Eu vou tirar essa borda aqui, que ela não interessa pra gente, certo? E aqui eu vou criar então uma outra forma aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esses dois. Vou mostrar como funcionam os dois, tá bom? Primeira coisa, eu vou selecionar essas duas células, tá? Aqui onde mostra a caixa de nome aqui, eu vou selecionar aqui, vou apagar esse A7 e vou dar um nome para esse intervalo, certo? Eu vou nomear esse intervalo aqui. Então, nomeando esse intervalo, eu vou dar um nome aqui para ele de... eu vou colocar um nome diferente aqui. Vou colocar aqui, ó, underline, e vou dar um nome para ele de underline sexo. Pronto, underline sexo. Perfeito. Aqui está, então, o nome que eu acabei de criar, certo? Se eu colocar aqui, ó, underline sexo, ele vai selecionar o intervalo aqui que eu acabei de nomear, certo? Perfeito. Então, eu vou selecionar aqui, eu vou novamente marcar para a gente não perder aqui a célula, e eu vou aqui na guia dados, vou aqui em validação de nomes, ou validação de dados, perdão, vou selecionar aqui a lista, e aqui, ó, na fonte de dados, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar igual, underline, sexo. Perfeito? E eu vou clicar em OK. Pronto. Eu já criei, então, uma validação de dados com o intervalo que eu nomeei. Eu nomeei um intervalo e aqui eu estou chamando aquele intervalo que eu nomeei aqui na minha caixa de nome. Aqui na caixa de nome. Tá bom? Essa é uma forma. E aqui eu vou te dar então uma outra. Vou colocar aqui embaixo então. Ó, eu vou mais uma vez aqui para não perder, para sabermos onde está. E aí a segunda forma que já havíamos falado é você vir aqui em validação de dados, seleciona aqui a lista, você vem aqui nessa setinha aqui na fonte de dados e você vai selecionar então o intervalo que você deseja. Por coincidência está aparecendo aqui sexo, porque esse intervalo já está nomeado. Então eu vou nomear um intervalo maior para ele sair dali, tá bom? E aí você vem aqui, ó, e dá um OK. Pronto. Da mesma forma vai aparecer aqui pra gente, tá? Aqui tá aparecendo um a mais, porque para ficar diferente, senão ia vir um intervalo nomeado ali, certo? Então você tem aqui mais duas formas então de estar preenchendo aí a sua lista suspensa, tá bom? Ou a validação de dados, né? Uma lista suspensa, com uma lista suspensa, tá? Então a princípio é isso, tá bom? Nesse vídeo aqui é muito simples. Aí você tem uma outra dica aqui que eu não falei antes. Deixa eu limpar isso aqui rapidamente. Limpar tudo. Aqui eu vou limpar tudo também, fazendo devagar para que você possa visualizar, entender e poder praticar. Não adianta fazer muito rápido também e fazer um vídeo curto e objetivo demais, que aí você vai acabar não entendendo. Uma outra coisa que eu não falei é o seguinte: as propriedades aqui dessa meu pai, esqueci o nome, desse menu, né, dessas formas aqui. Então o que eu quero falar para você é o seguinte: aqui, se eu não tinha mencionado isso, e é uma coisa que pode acontecer, tá? Deixa eu colocar um contorno aqui branco para que você entenda, tá? Então aqui é o seguinte: eu tenho essa forma, mas se eu alterar aqui as colunas, olha só, a forma ela vai alterar também. Essa aqui não, tá bom, vou retornar aqui. Mas se você alterar a coluna onde a forma
está alocada, né, sobreposta, a forma ela acompanha a largura da coluna. E isso não é legal, a gente não quer isso, tá bom? A gente não quer isso. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, fazer aqui bem rápido, eu vou deletar tudo isso aqui, tá bom? Eu vou deletar isso aqui muito rápido, certo? Para poder fazer então da forma que você entenda. Aqui da mesma forma, não, isso aqui eu não vou fazer não, isso aqui eu vou fazer depois. Tá, então o que a gente precisa fazer aqui? Mesma coisa essa forma aqui, eu vou selecioná-la, como a gente já viu na aula passada, segurar a tecla Ctrl e vou selecionando todas as formas, todas elas. Perfeito? Vou clicar, posicionar o mouse sobre qualquer uma das selecionadas, vai virar uma seta de 4 pontos, eu vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui, ó, em propriedades. Perfeito, propriedade. No meu Excel aparece essa janela aqui, no seu deve vir de uma outra forma. Eu vou procurar aqui, ó, propriedades, tá bom? E aqui dentro de propriedades eu tenho essa série de opções aqui, ó. Mover e dimensionar com as células, mover mas não dimensionar com as células, não mover e não dimensionar com as células. O que eu quero é justamente isso aqui, eu quero que ele não se mova e nem se dimensione, eu quero que ele fique, que ele permaneça do jeito que ele está. Então é essa opção que eu vou marcar aqui, ó, não mover ou dimensionar com as células. Pronto, é isso aqui que eu preciso, certo? Feito isso, como eu já tinha apagado lá em premissas, eu vou copiar isso aqui, vou aqui em premissas, seleciono aqui, ó, dou um Ctrl V ou essa primeira opção aqui, usar tema de destino e pronto. Aqui, ó, aproveitando que está marcado, se eu modificar aqui, por exemplo, essa aqui, ó, tá vendo como nada aconteceu aqui? Olha só o tamanho da linha, oh meu pai, o tamanho da largura da célula, né? Aqui em cadastro, se eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. Opa, não aqui. Olha só o que vai acontecer. Visto? Então, vou retornar aqui. Perfeito. A única coisa que eu preciso fazer aqui é modificar essa célula aqui, a cor dessa célula, vou colocar sem preenchimento. E aqui em premissas, eu vou colocar com preenchimento na cor azul. Pronto, já está tudo ok. Vou salvar. E aqui em cadastro, como já tem, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá na guia, na aba início. Seleciono tudo, clico com o botão direito, vou aqui em propriedades, já está aberto aqui para mim, eu vou aqui, ó, não mover ou dimensionar com as células. Pronto, aqui em indicadores eu vou fazer a mesma coisa, muito rápido para não tomar o nosso tempo, certo? Eu já expliquei uma vez, então você já sabe como fazer, tá? Se você tiver dúvidas, assista o vídeo várias vezes para que você possa entender. O aprendizado é assim, é praticando que se aprende, uma, duas, tantas vezes quanto necessário for, tá ok? Eu venho aqui em propriedades, vou aqui, ó, não mover ou dimensionar e pronto. Com isso as formas não se movimentarão e nem serão redimensionadas ou dimensionadas, tá ok? Então volto aqui ao tamanho normal, perfeito, vou salvar para não perder. E é isso. Aqui, se você quiser, você pode ir colocando então umas linhas, né? Formatar aqui, ó. Vou te mostrar aqui uma forma interessante aqui de se formatar, tá bom? Vou formatar aqui com mais bordas. Seleciono, clico aqui em bordas, vou aqui em mais bordas, vai me abrir essa janela aqui, tá bom? E aí eu seleciono a linha que eu quero, vou selecionar a cor da linha, selecionar esse cinza aqui e eu vou então preencher na parte externa e na parte interna. Pronto, ele já está com uma borda cinza, uma cor fina. Eu posso fazer o mesmo. Uma vez feito isso, ela fica habilitada aqui, mais bordas, tá? Eu clico em mais bordas e vou novamente selecionar o que eu quero, certo? Externa, interna, clique em OK. Pronto, aqui é a mesma coisa. Selecione mais bordas, vai dar uma aparência mais agradável aí para o seu projeto, tá ok? E ao final desse projeto teremos aí então um sistema de uma planilha com um visual, né, com uma aparência de sistema, tá bom?
Muito bem, então nesse vídeo ficamos por aqui, te aguardo então no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço e sucesso!